Agora vamos entrar aqui em Neemias capítulo 8. O Neemias é um pouco antes do livro de Salmos. Antes de Salmos é Jó, antes de Salmos é Esther, e antes de Esther é Neemias, capítulo 8, versículo 8, versículos 8, 9 e 10. 8, versículo 8. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. É o que eu falei para você, peça ao Espírito Santo para você ler o livro de Deus e entender. E Neemias, que era o Tissata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O quê? Quando eles ouviram que eles tinham que deixar, entendam, tirar do meio deles as mulheres estrangeiras, que naquela época havia uma lei que proibia. Israel voltava do cativeiro, estavam reconstruindo Jerusalém, e ele encontrou muita mistura no meio do povo de Deus. Não é para nós hoje isso, mas eles tiveram que fazer isso. Às vezes nós também ouvimos a palavra e não aceitamos. É uma coisa que nós achamos que é certo e não é. É uma coisa que somos simpatizantes. Aquilo é agradável a nós, mas é contra a palavra de Deus. E nem sempre a pessoa consegue. Ela consegue fazer isso, ela ouve e sente uma tristeza. Eu contei de uma senhora que ela sempre me questiona a respeito de uma coisa. Gente, uma pessoa muito caridosa e tudo. E ela sempre me questiona a respeito da reencarnação. Aí eu não vou ficar discutindo, não se discute religião, não se discute palavra, se prega o evangelho e a pessoa aceita ou não. E eu já várias vezes preguei, a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí quem defende isso? Mas João Batista era a reencarnação de Elias. Eu disse, nunca foi, nunca pode ser. Por quê? Primeiro que o Elias não morreu. Elias morreu? Elias foi arrebatado. Então Elias não desencarnou. Se ele não desencarnou, como é que ele pode reencarnar? Re é do latim, quer dizer de novo. Então, reencarnar quer dizer encarnar de novo. Se ele não desencarnou, como é que ele pode reencarnar? Não existe. Mas aí tem o caso quando o profeta Samuel morreu, e uma mulher então trouxe o espírito dele para consultar os mortos. Primeiro que a Bíblia condena completamente a necromancia, que é consulta aos mortos. Isso não existe. E aquilo ali é um relato dos fatos, não é que aquilo é verdadeiro e se acredita naquilo. A pessoa tem que saber também entender. Mas o que eu estou dizendo para você, então, às vezes nós temos algo que não temos que deixar e não queremos deixar. E quando temos que deixar, ficamos tristes, mas não pode. A Bíblia diz que temos que servir a Deus como? Alegria, se Deus falou que não é, não é. Eu estou falando isso, mas tem gente que pode dever de bigamia. A pessoa casa, entenda bem, tem uma família, se converte, mas o que eu vou fazer com outra família? A Bíblia não dá autoridade a você. Eu contei um testemunho de um amigo, ele é sargento até da Polícia Militar no estado de Minas Gerais. Quando ele se converteu, ele tinha a esposa, entenda, que era até uma senhora doente, e ele tinha uma outra família. Mas quando ele se converteu, ele deixou a outra. Claro, sustentou uma coisa, os filhos não têm culpa, mas não pode. A Bíblia diz que é marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Então tem coisa que a pessoa, quando se converte, ela tem que deixar e ela não quer deixar. Quando deixa, fica com tristeza, não pode. E poderíamos falar também de outras coisas mais, mas no decorrer da mensagem falaremos. Disse-lhe mais, versículo 10, ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ô meu irmãozinho, qualquer pessoa que quer ter a força de Deus, tem que alegrar o Senhor. Como é que eu alegro? Lá no final da Bíblia, na terceira carta de João, no versículos 3 e 4. O último livro é o Apocalipse, penúltimo é o Judas, antes do Judas tem a terceira carta de João. Aí ele diz assim, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade.
Quer dizer, o que alegra o coração de Deus é você andar na verdade. Veio a doença, não, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Alguém te fere, alguém te machuca, alguém te humilha e você diz, não, a minha luta não é contra a carne e o sangue. Você está sempre na palavra, alegrando o coração de Deus. Vem aquele pensamento pecaminoso, prazeroso, mas é pecaminoso. Ninguém vê e você não aceita. Não, eu sou morto para o pecado. Meu irmãozinho, você alegra o coração de Deus. E a alegria do Senhor é a sua força. Se torna uma pessoa forte, uma pessoa segura, uma pessoa confiante. Olha como é que você precisa disso. A alegria do Senhor é a nossa força. O Israel do passado, quando eles tiveram que tirar as mulheres estrangeiras, para quê? Para eles terem a força de Deus com eles, para resistir os inimigos que estavam ao redor deles, e é o que nós temos que fazer. Nós temos que resistir, entenda bem, alegrando o coração de Deus. Nós temos um caso bíblico que vocês conhecem bastante, que é o caso de Zaqueu. Vamos para Lucas, capítulo 19, mas uma mensagem, não é a história nós conhecemos, mas o entendimento. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Meu irmãozinho, Jesus está passando como nunca, hein? Você tem que olhar para Jesus. Tirar os olhos do homem, tirar os olhos da placa da igreja e olhar para Jesus. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Tem gente que acha que o evangelho, que rico não quer saber de Jesus, que todo homem tem sede de Deus. O homem foi criado por Deus e para Deus. O homem tem dentro dele, entenda bem, uma sede de Deus. O homem tem dentro dele uma vontade de conhecer a Deus. E quem era esse homem? Publicano, um homem que era odiado não só pela classe de religiosos, porque o publicano era um cobrador de impostos, que cobrava imposto para Roma. Então era duplamente odiado por ser cobrador de impostos para Roma, né, trabalhando para Roma. E segundo, né, a história, eles cobravam sempre mais, quer dizer, ainda tiravam mais do que Roma mandava. Então era considerado um ladrão. O publicano era o sinônimo de pecador, tanto que o religioso, o fariseu, nem sentava na mesa com ele. O publicano era odiado por ele. Esse homem, ele queria ver Jesus. Irmão, todo mundo quer ver, até a pessoa que está no erro. Eu tenho explicado aqui, falado de maneira até assim, intensa. Eu tenho me entristecido em ver, por exemplo, às vezes irmãos, pregadores até mesmo, ficarem se metendo em política de lado direito. Nós somos pregadores, a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo, irmão. Imagina, eu estou pregando aqui, entra uma pessoa, vamos dizer, vamos falar assim, entram da direita e entram da esquerda. Deus quer que os dois sejam salvos. Eu não tenho que pregar aqui outra coisa, eu tenho que pregar o evangelho. Deus quer que todos eles sejam salvos. Aí algum começa, não, porque o fulano de tal não sei o quê, fulano de tal não sei o quê. Meu irmão, é meu dever, por exemplo, orar pelas autoridades. Eu oro pelo presidente atual, orei pelo presidente que saiu, orei pela presidente que saiu, meu dever é orar pelas autoridades. É nosso dever orar por eles, irmão. Entenda? Orar por ele, por todos eles. É meu dever, como eu moro em São Paulo, orar pelo prefeito da cidade. Como eu sou do estado de São Paulo, orar pelo estado, pelo governador do estado de São Paulo. Sou brasileiro, oro por quem? Pelo presidente do Brasil. Mas não ficar assim, aquele negócio, e as pessoas com ofensas, e eles esquecem que aquelas pessoas também querem ver Jesus, você sabia? Mas se eu me tornar uma pessoa antipática, se depender de mim, não vão ser salvos. Por quê? Porque eu tomei partido, porque eu fiquei isso, porque eu fiquei xingando o outro. Não, Deus quer que todos sejam salvos. Era o Zaqueu, mas Deus queria. O traficante lá do bairro, talvez, você não sabe, Deus quer que ele seja. O pinguço do bairro, Deus quer que ele seja salvo. E diz, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E aqui, nós, sem querer filosofar, tem muita gente que quer ver, não pode por causa da multidão que segue a Jesus, porque no meio das pessoas que seguem a Jesus, você encontra todo tipo de pessoas também. Você encontra pessoa verdadeira e pessoa falsa também. Pessoas com outros interesses também. Não estou fazendo alusão a ninguém, por favor, não sou juiz de ninguém. Só estou dizendo, o alvo dele não era ninguém da multidão, o alvo dele era Jesus. Seu alvo tem que ser Jesus. Porque você pode se escandalizar com um homem. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. E disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
Tem versículo, entenda bem, tem passagem bíblica que é para todos, mas tem passagem que Deus às vezes fala de uma maneira particular, maneira ímpar. É que eu digo, o pastor prega, mas Deus é quem fala. E foi uma mensagem para ele, particular, desce interprete. Peraí, tudo bem, eu quero te conhecer e tudo, mas você sabe quem está falando? Eu sou o Zaqueu, eu sou o chefe dos publicanos, eu sou um homem rico. Não, irmão, você seja quem for. Eu volto aqui já. Ele coloca ali, eu leio, fica melhor. 2 de Pedro 1:1. Veja só como é que o apóstolo Pedro se expressa. 2 de Pedro 1:1, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Basta. Pode deixar aí. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Que a fé é igual, mas o que é importante aqui é destacar, o apóstolo Pedro se apresentava como apóstolo. Primeiro ele era, o que ele era primeiro? Servo. Jaime de Amorim, servo e pastor, no meu caso. Mas vamos que fosse você. João da Silva, servo e juiz de direito. Desembargador da comarca tal, não sei o quê. Verdade. O servo tal e prefeito do estado, da cidade tal, governador do estado, presidente do país tal. Antes de tudo, seja servo. E uma coisa importante que aqui, para cair totalmente oposto daquele pessoal de Israel do passado, e apressando-se desceu e recebeu como? Com júbilo. Já voltei, não sei se ele já voltou, já voltei isso. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, com muita alegria. Tem que servir a Deus com alegria, mas voltando àquilo, eles tinham que tirar as mulheres estrangeiras. Eles tinham que tirar a mistura do meio do povo de Israel. A pessoa tem que largar só a doutrina que acha bonita. Como eu falei da doutrina da encarnação, da reencarnação, se você olhar, parece bonita. Eu lembro quando meu pai morreu, em 1975, eu trabalhava junto com ele trabalhava na oficina de concerto de televisão, e tinha umas pessoas que eram da doutrina, e naquela época nós não tínhamos conhecimento de Cristo, e a minha irmã, eu tenho um sobrinho, Marcos, que hoje ele tem 45 anos, hoje tem filho já grande e tudo, mas é bebezinho que ele é, né, 75. E essa minha irmã, a mãe dele, a Elisa, morava conosco, e ela sempre via um vulto assim em cima do berço. Aí ele falava, é o espírito do pai, né? Então eu fui e conversei com eles, e eles falaram para mim, vamos lá no local onde nós vamos. Era como se fosse um auditório assim. Aí tinha uma sala depois, que era uma luz fraquinha, colocava uma mão assim em cima. O pastor Hilton já foi dessa filosofia aí, a sua avó, né? Então aí colocava a mão assim em cima, não coloca a mão na cabeça não, ficava em cima assim, como se fosse dando esse forma de passe. Mas o que eu quero passar para vocês? Vai escutando. Eles falaram assim, coloca o nome do seu pai, meu pai também era Jaime Ferreira Campos. Meu pai estava tão acostumado com Amorim Campos, que eu seria Jaime Ferreira Campos Júnior, o filho, né? Mas como eu fui o sexto, ele colocou Amorim também, que é da minha mãe, que todos os meus irmãos eram Amorim Campos. Como eu fui o sexto filho, acabou sendo Amorim Campos também. Mas seria Jaime Ferreira Campos, eu, filho, né? Hoje é Júnior. Bem, botou lá, Jaime Ferreira Campos, data da encarnação, data de nascimento. Aí botei, tinha que botar lá, 29 de dezembro de 1931. Data que ele desencarnou, que ele morreu. Aí tinha que botar 13 de junho de 1975. E o endereço, para quê? Um espírito mais evoluído iria lá na minha casa avisar ao espírito do meu pai que ele não pertencia mais a esse plano, tinha que ir para outro plano. Agora nós damos até risada, mas pensa quem não conhece nada do Evangelho, não parece uma coisa lógica, não é? Meu irmãozinho, não temos que... A Bíblia diz que isso não existe. Então, se não existe, eu tenho que deixar isso com alegria, não ficar... meu irmãozinho, você vai perder a salvação. Porque a Bíblia, se você acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, você vai prestar conta. Então, não pode. Tem que servir com alegria. Estou falando disso, como eu falei do outro da bigamia, o outro pode ser do álcool, o outro pode ser das drogas, e pode ser outra coisa também, que a pessoa não quer tirar e tem que tirar. Se ela não tira, ela perde. Ele fez isso com alegria. Volta aqui que está a mensagem. Vamos até Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 24.
Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Olha só, hein? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmão, e tem gente que não quer, de maneira alguma. Ele não quer abandonar aquilo, dizendo, tem que renunciar. Eu renunciei a esse ensinamento. Por quê? Porque ele não está por amor a Cristo. Amor é obediência à palavra. Quem ama, respeita. Eu respeito o que Deus disse. Se Deus disse que isso não existe, não existe. Se eu não devo ter isso, eu não devo ter isso. E a pessoa vê, não quer. Quando Deus disse para ele, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa, ele recebeu aquela palavra com júbilo, recebeu Jesus com alegria. Tem gente que não faz com murmuração. Não pode, mas nem todo mundo aceita. Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 17. Aqui é a leitura rápida, que eu estudei pouco tempo isso, só uma leitura. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Te disse, já estou no céu já, né? Já entrei. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se, nem respondeu, nem contra-argumentou: Senhor, eu não posso, eu tenho muita riqueza. Não, já tirou. Dentro dele já falou, porque possuía muitas propriedades, que ele não aceitou, nem dialogou. Tá bom, Senhor, mas por que o Senhor está pedindo? Senhor, é necessário mesmo isso? Mas não. E não poderia ser apenas um teste? Estão lembrados de como o Senhor Deus pediu o que para o Abraão? A vida do filho. E Deus precisou da filha do filho dele? Não, Deus não vai pedir a vida do filho de ninguém hoje. Isso aqui foi só apenas um teste, uma prova. Quando Abraão foi sacrificar o filho no altar, Deus disse: não precisa, você mostrou a obediência. Então imagine, Deus não vai pedir, você entenda que Deus não vai pedir. Isso não existe, esse pedido não existe. Mas como foi um teste para ele, poderia ser um teste para esse também. E ele não passou no teste. Contrariado. Então nem todo mundo recebe. O Zaqueu recebeu com alegria. Esse recebeu contrariado. Vamos voltar lá no Zaqueu. Aí do lado aí, Lucas 19. Recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas não entendem quando Jesus entra na vida de uma pessoa, irmão. Como eu falei, Jesus entra na vida para um político, mas aquele cara foi isso, foi aquilo, mas agora é nova criatura. A Bíblia diz que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, conhecemos a pessoa como ela agora é, nova criatura. Foi no passado, o problema dele agora é nova. Aí vai mostrar os frutos, como o Zaqueu mostra, daqui a pouco veremos isso. Mas é o bêbado da rua, é o drogado da rua, é o mau elemento que tinha má fama realmente, talvez a má fama de prostituição, má fama, entenda bem, nos negócios, até mesmo pode ter isso. Veja um homem chamado Onésimo na Bíblia, que o Paulo chegou uma carta a um homem chamado Filemão, para que recebesse o Onésimo de volta na sua casa, mas agora não como um escravo, entenda, mas como um irmão. E ele que foi um fugitivo, que fez alguma coisa, não sei qual era o tipo de escravidão lá, porque a escravidão lá era até por negócio, não era a escravidão que nós conhecemos no passado triste, recente, humilhante, entenda? Não, era do passado que a pessoa perdia uma guerra, levava a pessoa tinha dívida, né? E acaba ficando como propriedade do outro, existia isso. E o Paulo mandou, diz, agora é seu irmão. Então não importa quem foi a pessoa, será nosso irmão. E eles não entenderam isso. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Porque quando Cristo entra, a pessoa muda. Uma das características do publicano era o amor ao dinheiro, que Paulo fala na primeira carta a Timóteo 6,10. E a primeira coisa que ele diz assim: não vou amar o dinheiro mais. Porque ele está dizendo, eu vou abrir mão da metade dos meus bens, vou dar aos pobres. Quando ele falou isso, todo mundo deve ter ficado perplexo, admirado. E ele falou algo muito profundo, em seguinte: e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Meu irmão, é impossível mesmo, é impossível uma pessoa, entenda bem, que tenha aceitado Jesus, que continue sendo a mesma pessoa.
Ela ficar, por exemplo, no bolso com alguma coisa que não é dela, não fica. Nem que ela fique, como diz, dura, mas ela não vai ficar. Se ela teve um encontro com Cristo. Por isso que eu falei, não importa se foi um político, se foi um mau elemento, se foi um desonesto, tem situação que não dá para consertar, entende? Mas tem situação que dá. Vamos que você tenha feito, a pessoa tenha feito riqueza no tráfico de drogas. Ó, pastor Jébio, o que ela vai fazer agora? Vai chamar todo mundo que comprou droga comigo, vem cá que eu vou devolver. Não sei, ela pode doar, entenda, né? Até mesmo ao governo, não sei como, ou para tratamento de recuperação de droga, sei lá como ela vai fazer, postor de caridade. Nem falo, vem dar para a igreja não, para não fugir não quero não, por alguma questão de caridade de Deus. Como vai fazer, eu não sei. Só sei que a pessoa que se converte, ela não fica com aquilo que é errado. Ele muda completamente. Mas aí vem o principal agora. Lembra do início que eu falei? E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Quando as pessoas notam a mudança em nós, quando as pessoas percebem a mudança em nós, aí vem a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e esse Zaqueu entrou na história, meu irmão, e se ele não faz isso, a Bíblia estaria falando dele hoje? Não, estamos falando do Zaqueu. Quantas pessoas a história esqueceram, mas tem gente que andou para a história de uma maneira muito triste. Onde eu vou chegar com você? Seja servo. Aqui está Romanos 6,16. Romanos 6,16 diz, não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Eu pergunto, para que você quer provar? Você vai ser servo do dinheiro? Não, para ser servo de Deus. Deus poderá te usar, como eu falei, quanto à obra de Deus, não estou falando com isso para depois passar sacola, não. Naturalmente você será fiel, dai a Deus o que é de César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Naturalmente ele prospera com a sua prosperidade por causa do seu dízimo. Naturalmente vai crescer, mas você não pode ser servo do dinheiro. Porque senão, mesmo que ele seja errado, o dinheiro, mas você é servo dele, você vai fazer de tudo para tê-lo com você, porque você é servo dele, você é escravo. Não seja servo. Seja servo do Senhor, obedeça. Obedecendo ao Senhor, você vai alegrar o coração de Deus. Deus sim poderá prosperar você, vai prosperar você, vai operar na sua vida, mas o segredo está é você não perder a salvação, a vida eterna. Por isso, você tem que se colocar como servo de Deus. Terminando, voltando onde eu já citei, só lendo agora, 1 a Timóteo, primeira porque é uma carta. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 10, 11, 12. Hoje é mais o 10, o 11. Diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quer dizer, para ter o dinheiro se desviaram da fé. Para ter o dinheiro, mesmo que seja contra a palavra, mas o negócio é ter o dinheiro, não seja servo dele. Aí diz, mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, que é o apego às coisas de Deus, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E você vai ter. Quantas vezes, rapaz, vai dar muito dinheiro isso aqui? Não, estou fora porque não está de acordo com a palavra. Então, mensagem nossa, meu irmão, alegre o coração de Deus. Você vai ser, como é que eu alegro? Obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra, você pode prosperar e deve prosperar, mas sem ferir a palavra de Deus. Não sendo servo do dinheiro, não sendo servo das riquezas, não sendo avarento, não ligado à avareza, mas obedecendo a Deus, você vai ver a glória de Deus. Amém?